Bem-vindos ao canal Douglas Lima. Hoje, vamos explorar o município de Paranapiacaba, um lugar marcado por mistérios, lendas e uma história fascinante. Esta vila ferroviária no alto da Serra Paulista é conhecida pela névoa constante que cobre suas ruas e pelo passado que mistura cultura inglesa e mistérios locais. Prepare-se para conhecer as origens de Paranapiacaba e as lendas que continuam a despertar a curiosidade de todos. Vamos nessa! A história de Paranapiacaba, uma pequena vila no município de Santo André, São Paulo, está profundamente entrelaçada com a construção da São Paulo Railway, a primeira ferrovia paulista. Fundada em meados do século XIX, a vila foi criada principalmente para abrigar os trabalhadores e engenheiros que participavam da construção da ferrovia, projetada para ligar o interior de São Paulo ao Porto de Santos. Os ingleses, que lideravam a empresa responsável pela obra, escolheram o local por sua localização estratégica, na Serra do Mar. Além disso, o clima fresco e a abundância de água favoreciam a instalação de uma comunidade fixa. O nome Paranapiacaba é de origem indígena e significa lugar de onde se vê o mar, devido à vista privilegiada do alto da serra. Embora a neblina constante muitas vezes cubra a paisagem, estrutura e arquitetura inglesa, a influência britânica é evidente em cada detalhe da vila. As construções em madeira e alvenaria, as estações, os relógios e até os jardins bem cuidados, com casas enfileiradas e numeradas, além de uma grande área central onde a estação de trem se destacava. Paranapiacaba se assemelhava a uma típica vila industrial britânica. No coração da vila, foi instalado um famoso relógio inglês, similar ao Big Ben de Londres, que se tornou um símbolo e ponto de encontro. A cidade foi dividida em duas partes: a Vila Velha, mais antiga e modesta, onde ficavam as residências dos trabalhadores, e a Vila Nova, com melhores acomodações e mais próximo ao Clube Lira Serrano, onde os engenheiros e administradores se reuniam para atividades recreativas e sociais. Esse clube ainda permanece ativo, preservando a história e tradições de Paranapiacaba. O apogeu e o declínio de Paranapiacaba, pico do desenvolvimento durante a década de 1860 até o início do século XX. A vila prosperou e cresceu. A estação ferroviária foi ampliada, e Paranapiacaba se tornou um importante ponto de conexão para o transporte de café e outros produtos agrícolas, fundamentais para a economia brasileira. Além do transporte, a cidade começou a contar com escolas, igrejas e serviços públicos que permitiram que a vila se desenvolvesse. O declínio com a nacionalização e a automação. Com o avanço tecnológico e a nacionalização da ferrovia na década de 1940, a necessidade de uma vila com tantos trabalhadores residentes diminuiu. A introdução de locomotivas mais modernas e automáticas, assim como o aumento do transporte rodoviário, diminuiu a dependência da ferrovia e da vila como centro logístico. Em meados do século XX, a São Paulo Railway foi renomeada Estrada de Ferro Santos-Jundiaí e passou para o controle do governo brasileiro. Isso causou a gradual desocupação das instalações da vila, pois a manutenção da estrutura inglesa não era mais viável. A partir desse ponto, Paranapiacaba se transformou em um símbolo da nostalgia industrial, atraindo principalmente aqueles fascinados pela história ferroviária e pela arquitetura britânica. Lendas e mistérios de Paranapiacaba. A névoa misteriosa. Um dos aspectos mais marcantes de Paranapiacaba é a densa neblina que cobre a vila, especialmente ao entardecer. A lenda conta que essa neblina esconde uma energia sobrenatural que se intensifica durante a noite, criando uma atmosfera quase mística. Moradores e visitantes relatam que, ao cair da neblina, o tempo parece desacelerar e o ambiente fica envolto em um silêncio inquietante. Disse que a neblina é mais do que apenas um fenômeno climático. Segundo as lendas, espíritos de antigos trabalhadores e engenheiros que morreram durante a construção da ferrovia vagam pela neblina. Alguns dizem ouvir sons de ferramentas, passos e até sussurros quando caminha por certas áreas da vila. O fantasmado guarda noturno. Uma das histórias mais populares envolve o espírito de um guarda noturno que supostamente patrulha a vila mesmo após sua morte. Conhecido apenas como o Vigia, ele seria uma figura silenciosa e imponente que aparece nas noites mais escuras, especialmente na área da estação ferroviária. Segundo a lenda, ele caminha com uma lanterna em mãos e desaparece misteriosamente ao entrar na neblina. Relatos dizem que, em algumas noites, é possível ver a lanterna acendendo e apagando de maneira inexplicável, como se o guarda estivesse alertando para algo. Alguns acreditam que ele continua sua vigília para proteger a vila de algum perigo iminente. Os mais antigos da vila dizem que o vigia morreu tragicamente enquanto tentava impedir o acidente, e sua alma permanece para garantir que ninguém mais sofra o mesmo destino. A noiva de branco. Outra lenda que permeia Paranapiacaba é a história de uma noiva que teria morrido em um acidente de trem no início do século XX. Dizem que ela estava a caminho de seu casamento e, após sua morte, sua alma ficou presa na vila. Os moradores contam que ela aparece em noites de lua cheia, vestida em seu vestido branco, caminhando pela estação de trem. Os que alegam tê-la visto afirmam que ela parece perdida, olhando para os trilhos, como se esperasse por algo ou alguém. Segundo a tradição, avistar a noiva de branco é um sinal de má
sorte, especialmente para casais, já que ela teria ciúmes dos que ainda estão vivos e felizes. O túnel assombrado. Um túnel ferroviário abandonado próximo à vila é considerado um dos locais mais assombrados de Paranapiacaba. A lenda conta que, durante a construção, vários trabalhadores morreram devido a acidentes e doenças. Esse túnel seria o local onde seus espíritos permaneceram presos, incapazes de encontrar paz. Muitos visitantes relatam que, ao entrar no túnel, sentem uma sensação de peso e de frio inexplicável. Alguns dizem ouvir vozes sussurrando ou sentem que estão sendo observados. É comum que aparelhos eletrônicos parem de funcionar dentro do túnel, alimentando ainda mais o mistério. Acredita-se que os espíritos dos trabalhadores tentam se comunicar, ou talvez estejam apenas tentando proteger o local onde perderam suas vidas. O turismo e a preservação de Paranapiacaba. Renascimento como patrimônio histórico. A partir da década de 1990, Paranapiacaba começou a ser reconhecida como um importante patrimônio cultural e histórico. Iniciativas para a preservação da vila ganharam força, e ela passou a ser administrada para receber turistas que vêm explorar sua história rica e seu ambiente místico. Com eventos como o Festival de Inverno de Paranapiacaba, a vila tornou-se um polo turístico, atraindo visitantes interessados tanto nas belezas naturais quanto nas lendas locais. Paranapiacaba é hoje considerada um museu a céu aberto, com seu conjunto arquitetônico e paisagístico protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHN. O fascínio pelas lendas. As lendas e histórias de assombrações da vila são hoje um grande atrativo para turistas e caçadores de fantasmas. Guias locais conduzem visitas noturnas e contação de histórias, onde exploram os locais mais assombrados e os detalhes das lendas que passaram de geração em geração. Essa conexão com o sobrenatural e o desconhecido é um dos maiores legados de Paranapiacaba. A vila é um testemunho vivo da história industrial do Brasil e, ao mesmo tempo, uma ponte para um mundo das lendas e mistérios que despertam a curiosidade e a imaginação de todos que a visitam. Paranapiacaba continua encantando, entre o concreto da história e a névoa do inexplicável.